bom que você está aqui, que bom que estamos aqui. Isso é bom, bom para nós, bom para a igreja, e o Senhor se alegra, né? Bom e agradável viverem unidos os irmãos, assim diz a palavra do Senhor. E continuando o que eu estava dizendo antes, né? O filho de Ori, ele falou algo sobre um princípio da palavra de Deus, que honrar pai e mãe, isso vai nos dar longos dias de vida, amém? E por isso eu quero honrar a minha família, que hoje está aqui, a minha mãe, que veio pela primeira vez aqui na igreja de distância, né? Levanta a mão aí, mãe, pode levantar a mão, né? Conheçam a dona Neuza, né? Ela é que nem a filha do Walter, gosta de falar, né? Então, se vocês conhecerem ela, vocês vão ver. História não falta, né? E Deus usa ela demais, assim. Então, mãe, obrigado. Minha irmã está junto, meu cunhado está junto. Cunhado, vocês sabem, né? É uma benção, né? Cunhado está junto, né, bem? Né? A família está aí, glória a Deus por isso. Mas é um tempo muito especial, Deus tem cuidado de nós, tem cuidado da igreja. E algo que Deus colocou no meu coração, logo que eu vim para cá, foi ministrar nos cultos de quarta-feira uma palavra a respeito de restauração. E, com certeza, restauração nunca é um período fácil da nossa vida, né? Restauração ou qualquer coisa que a gente for restaurar, nunca é algo, às vezes, muito simples, porque a gente nunca sabe o que vai encontrar quando a gente começa a mexer. Hoje eu ainda falava com o apóstolo Neuci sobre algumas restaurações na igreja, não a espiritual, mas a física. E eu estava dizendo para ele, pois é, pastor, o negócio é o seguinte, a gente não sabe o que tem escondido lá, né? A gente não sabe o que tem em cima do forro, a gente não sabe o que tem embaixo, a gente não sabe, e eu já com várias ideias de fazer isso e de fazer aquilo, mas sempre quando a gente começa a falar na questão da restauração, vem aquele receio, ou o medo de começar a mexer nas coisas, porque não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer quando eu falar aquilo, quando eu dizer a verdade, quando eu expor uma coisa que não estava exposta, quando eu mexer naquele armário que estava toda uma bagunça. Há quanto tempo eu não mexo, eu só vou tocando coisa lá, né? Aquela gaveta que está lá, eu só vou botando papel para dentro, só conta, nem quero ver, né? Sempre dá. Quando você está com um problema financeiro, o que você faz? Vai lá e olha as contas? Não, esconde. A pessoa não quer olhar para as contas, ela não quer saber quanto deve, ela cada vez mais fica longe. Por quê? Porque se ela olhar, vai dar o desespero, porque tem que restaurar. E muitas vezes a nossa vida é assim. A gente sabe que precisa mexer, mas tem medo de mexer. A gente sabe que precisa fazer algo naquela área da vida, mas tem medo de fazer, porque não sabe o que vai acontecer. E uma das coisas que aconteceu, e a palavra fala, eu até falei no domingo um pouco a respeito disso, foi a questão do povo de Israel. E a palavra diz também que o que foi, o que aconteceu, também vai voltar a acontecer. É a roda viva da vida. É o ciclo que acontece nas nossas vidas. E Israel, por muito tempo, andou nos caminhos do Senhor, mas de vez em quando o povo caía. E aí, em alguns momentos, o povo acordava daquele tempo que caía e voltava a andar nos caminhos do Senhor. Assim, a gente vai ver muitas vezes no Antigo Testamento acontecendo assim com o povo de Israel. E a gente vai entrar, eu nem comecei ainda, eu estou só fazendo introdução, né? Eu quero entrar no livro de Neemias, mas eu não consegui, porque vem vindo outras coisas. Mas isso vai nos preparando para aquilo que Deus vai trabalhar no nosso coração. E eu quero falar nessa noite sobre restaurando o templo do Senhor. E uma das coisas mais importantes que aconteceu na destruição de Israel, quando a Babilônia veio, por causa de uma desobediência, por causa de
490 anos de desobediência do povo de Israel o povo de Israel desobedecendo a Deus, a Babilônia veio e destruiu todo Israel. E o que aconteceu ali? O templo do Senhor, ele foi destruído. Se tem uma das coisas que quando existe guerra, quando existe uma guerra entre um país e outro, o que o inimigo tenta fazer? Destruir a confiança do povo. E uma das formas que eles faziam naquele tempo era o quê? Destruir, entre aspas, o Deus, ou seja, o templo. A gente via que, tirando o povo de Israel, a maioria dos povos tinha um Deus para adorar, um Deus que era de barro, de pedra, de madeira. Eles tinham deuses que eles viam, mas deuses que não respondiam. E quando existia uma guerra, uma das primeiras coisas que eram feitas era destruir esses deuses. Porque quando os deuses eram destruídos, aonde que estava a confiança deles? No seu Deus. A Babilônia veio e destruiu o templo do Senhor. O templo fala que em um determinado lugar do templo existia a Arca da Aliança. Essa arca habitava a presença de Deus. E nesse lugar onde habitava a presença de Deus, ali não era qualquer pessoa que poderia entrar, mas somente o sumo sacerdote. Ele é a única pessoa que poderia adentrar a câmara aonde ficava a arca, que era o Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar. E aconteceu que veio a Babilônia, Nabucodonosor, e eu vou ter que me cuidar com o tempo, porque para contar tudo que eu queria contar não vai dar agora. Veio a guerra e destruíram tudo. Vamos dar uma olhadinha ali em Êxodo capítulo 25, verso 8 e 9. Aqui eu quero falar um pouquinho já do início, do primeiro templo, que não era chamado templo, na verdade, era chamado tabernáculo. Deus fala aqui para Moisés: e me farão um santuário, um tabernáculo, para que eu possa habitar no meio deles. 9. Segundo tudo que te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então, antes de que fosse construído o primeiro templo, e o primeiro templo foi construído por Salomão, Davi queria ter construído o primeiro templo, mas Deus disse para ele: tu não vai construir, Davi, porque tu foi um homem de guerra, e as tuas mãos estão cheias de sangue, mas o teu filho vai. E Salomão, então, foi o homem que construiu o primeiro templo ao Senhor. Mas até esse templo ser construído, o povo vivia como nômade. Aonde eles iam, esse tabernáculo, o santuário, ele era levado junto. E Deus deu um modelo. Deus disse exatamente tudo como eles deveriam fazer. As madeiras, a lona que cobria a volta, o candelabro, tudo como deveria ser feito. E quando chegou o tempo de Salomão, aconteceu a mesma coisa. Deus também dá o modelo. O templo vai ser assim. Olha o que diz lá em 1 Reis 6:1. Aqui Salomão constrói o templo. No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês segundo, então fevereiro, provavelmente, começou a edificar o quê? A casa do Senhor. Então Salomão, ele começou a edificar a casa do Senhor, dentro do modelo. E lá no verso 11 ao 13, olha o que diz: então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e executares os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual eu falei ao teu pai Davi.
E então eu habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Deus faz uma promessa a Salomão, dizendo: olha, tu estás construindo o templo como eu gostaria, como foi dito a teu pai. Mas só o fato de construir o templo não significa que eu vou estar no meio de vocês. Para isso, vocês precisam fazer conforme o modelo. Para isso, vocês precisam andar conforme os meus mandamentos. Para isso, vocês precisam obedecer e andar sobre a minha palavra. Deus, ele dá um modelo de templo, Deus, ele entrega o modelo como deveria ser. E Jesus, lá em Atos 1:8, se eu não me engano, Atos 1:8, ele veio e diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Para você entender aonde eu quero chegar, coloca para nós ali também, 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que sois santuário, templo, tabernáculo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. No Antigo Testamento, a gente vê um comparativo agora, e Jesus falando, aqui na verdade foi Paulo, né? Mas Jesus ali em Atos, ele diz: olha, vocês receberão poder a descer sobre vós o Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo habitava onde? No templo. Agora, no Novo Testamento, com a vinda de Cristo, o Espírito Santo habita em... E nós somos o quê? O templo. Nós passamos a ser o templo do Senhor. Nós passamos a ser o local onde Deus habita. A igreja é um lugar, as quatro paredes agora falando, o lugar que Deus, ele nos chamou e nos escolheu para que a assembleia, o povo de Deus, se reúna para louvar o seu nome, para buscar a sua presença, para ouvir a voz do Senhor, para aprender a respeito da palavra dele, para andar em unidade, para andar em comunhão, para aplicar aquilo que tem recebido da parte do Senhor. O Senhor nos chama para ser o templo dele, mas naquele tempo em que o povo andou fora dos caminhos, e Deus havia falado para Salomão: se vocês andarem sob a palavra, eu vou habitar no meio de vós. Hoje o Senhor habita dentro de nós. Mas por não fazerem isso, o que aconteceu? O templo foi destruído. O templo foi destruído. Jeremias profetizou que 70 anos o povo ficaria escravo por causa da sua desobediência. Tem alguém que tem 70 anos aí? Tem? Não? Não quer entregar, né? Tô brincando. Imagina, nós não temos 70 anos. Eu tenho 42. Tá? Você quer saber? Não parece, eu sei. Né? Tá tranquilo. E se eu tiro a barba, então você vai dizer que eu tenho 25. Samuel vai dizer para mim: pai, por que tu não tira a barba, pai? Diz: não, pai, não fica tão bem assim. Não, pai, tu fica bonito de qualquer jeito. Eu digo: só pode ser meu filho, né? Para dizer um negócio desse, só filho mesmo, né? Mas o que aconteceu, gente? Olha só, 2 Reis 25, 8, 9. Aqui veio a destruição do templo.
A primeira destruição do templo de Deus. No 7º dia do 5º mês do ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei de Babilônia, da Babilônia, veio a Jerusalém. E o que ele fez? E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Nabucodonosor veio e destruiu o templo, a casa, tudo que era importante para o povo de Deus, para Jerusalém, para os judeus. Isso levou eles ao desespero, a verem que de fato Deus não estava habitando no meio deles. Como está a sua vida? Como que está a sua vida? Muitas vezes a gente vai fazendo que nem o povo de Israel. A gente vai vivendo conforme a nossa própria vontade. Deus introduziu eles numa terra prometida. Eles eram escravos. Deus introduziu eles num lugar, e a palavra diz que eles não precisariam construir casas, que eles não precisariam plantar, eles só iriam morar e desfrutar, colher, comer, porque já estava tudo pronto. Deus tirou do ímpio e deu para o seu povo. Mas o povo não quis ouvir o Senhor. O povo não quis dar ouvidos para a palavra de Deus. Por quê? Porque estava tudo pronto. E aquilo que às vezes você ganha pronto não dá valor. Aquilo que você não constrói, aquilo que você não tem esforço para fazer, você não dá valor. Porque está pronto. Recebeu pronto. E uma das coisas que prova isso, muitas vezes, é um ditado que diz que o vô foi nobre, o pai foi rico e o filho foi pobre. Por quê? O vô trabalhou, o vô construiu, o vô fez força e construiu grandes coisas. Mas o filho, por não ter feito parte desse processo, não ter sido às vezes ensinado, não ter participado, recebeu pronto. E ele desfrutou. E não continuou construindo. E aí veio o neto. Pegou o quê? As migalhas. Pegou as migalhas. Pegou as sobras. Nem viu, nem cheirou, nem chegou perto do que o vô havia construído. E está aí às vezes a tristeza de muitos, está aí às vezes a frustração de muitos, está aí às vezes porque muitas famílias, em vez de melhorar, crescer e bem, não vão. Por quê? Porque querem viver do fruto do outro. Não querem fazer a sua parte. O povo de Deus não quis fazer a sua parte. Recebeu tudo pronto. Só quis colher, colher e colher. É que nem aquela música do Danoninho, né? Me dá, me dá, me dá. Só quer. E não quer fazer a sua parte. E por isso Deus enviou maldição sobre eles. E foram destruídos. Em Esdras, no capítulo 1, no verso 2, Deus mesmo permitindo que Nabucodonosor levasse o povo à derrota e tudo mais, Deus também disse que depois de 70 anos, Deus traria todo mundo de volta. E começa aqui pelo rei Ciro, que é um homem ímpio, e diz assim: Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em
Jerusalém de Judá. Estava tudo queimado, tudo destruído. A vida deles tinha sido acabada. Jerusalém estava abandonado. A maior parte das pessoas que sobraram, elas não ficaram em Jerusalém. Elas foram para cidades vizinhas e foram cuidar da sua própria vida. Deixaram Jerusalém. Jerusalém até hoje ela é disputada. Jerusalém até hoje é a cidade que todo mundo quer. Porque tem algo sobre. Porque tem uma promessa de Deus sobre. Porque você acha que até hoje existe guerra naquele lugar? Porque tem uma promessa de Deus sobre. Não é à toa, meu amado. Não é à toa que você passa luta, guerra na sua vida, porque tem uma promessa sobre a sua vida. Tem uma promessa de Deus para salvar e buscar o que se havia perdido, o governo de Deus na vida do homem. E o homem vai lutando, vai trabalhando, vai se esforçando dia a dia, e não sabe porque as coisas não dão certo. Porque o governo de Deus, que é a vontade de Deus para a nossa vida, não faz parte muitas vezes em algumas áreas da nossa vida. Qual faz então, pastor? Eu vou no culto. Eu oro de manhã. E amém, glória a Deus. E chega. Tá bom assim? Não, amado. O governo de Deus sobre a nossa vida é para todas as áreas. É no seu relacionamento, é você consigo mesmo, é o bem-estar pessoal, é o seu emocional, é você ter equilíbrio nas áreas, é com os filhos, é com os pais, é na vida material, é com os amigos, é em relação ao trabalho. Só que aí, muitas vezes a gente não leva Deus para esses lugares. Você leva Deus para as férias? Tem gente que não posso. É carnaval. Não posso, pastor. Praia, praia, pastor. Não dá, né? Pois é, amado. Aonde você vai, você é o templo do Espírito. Você é o templo do Espírito. O Espírito não fica aqui na igreja quando você vai embora. Ele está todos os dias convosco. Aonde você vai, Ele está do teu lado. Parece aqueles carrapatos, sabe? Está grudado. Mas Ele é uma pessoa. Ele é um amigo. Ele é um ajudador. É o cara que está do teu lado. Porque Ele quer morar na tua vida. Ele quer que você faça parte do reino de Deus. Porque se eu perguntar, quem quer ir para o céu aqui? O paraíso? Não, ninguém? Meu Deus, então nós estamos no lugar errado. O que eu estou fazendo aqui? Todo mundo quer. Mas, para ficar rico, tem um processo? Sim ou não? E para salvação não tem. É de qualquer jeito. Eu faço o que eu quero. Não. Eu sei que tem muita gente aqui que quer ficar rico. Eu também. É fácil? Não. Assim como a salvação também não é fácil. Porque vai por um caminho estreito. Largue a porta que leva à perdição. Mas para a salvação o caminho é estreito. Anda miudinho, filho. Anda miudinho. Anda direitinho. Não te desvia para a esquerda. Não te desvia para a esquerda. E nem para a direita. Porque é muito fácil você querer pegar um atalho. Sim ou não? É muito fácil. É o troco do cara ali, do mercadinho que te dá mais. Deu, já caiu. Né? É a pessoa ali que, né, te buzinou no trânsito e já digo, vai, ô bênção, né? Já foi. É sutil, é sorrateiro, mas é nessas coisas
que o engodo do diabo vai entrando no nosso templo, que deveria ser do Espírito de Deus e não de Satanás. Porém, tem muita gente que se torna templo do diabo, servindo mais a ele do que a Deus, emprestando os seus membros mais ao diabo do que a Deus. E aí vem o tempo do juízo. Deus é Deus de misericórdia, sim ou não? Mas Deus também é Deus da justiça, amado. Deus é Deus que nos ama, mas Ele também, Ele sabe que se muitas vezes não pegar ali no teu calo, você não vai se ajeitar. É ou não é verdade? É. Se você não passar um pouquinho de trabalho, se você não sofrer um pouquinho, você não vai se dobrar. Aí, casais, dá uma olhada aí para ela, dá uma olhada para ele agora. E lembra daquele dia, né, que tu dizia, até que chegou o belo dia assim, é verdade, tu tinha razão. Não ouviu ainda? Ora a Deus que uma hora tu ouve. Deixa Deus trabalhar. Porque, meus queridos, é o Espírito de Deus que trabalhando no nosso coração, na nossa vida, é que nos convence. É que Ele, adentrando o nosso coração, quando nós reconhecemos que Ele é Senhor das nossas vidas, e nós nos dispusemos a fazer o que Ele nos pede a fazer, é que nós começamos a ver a glória do Senhor manifestando na nossa vida, derramando as suas bênçãos, colhendo os frutos. Ontem eu estava na sede, estava participando da jornada do crescimento, dando uma aula, e falei algo bem interessante para eles. Árvore, bergamoteira. Essa, né? Essa é boa. É minha preferida. Vamos parar para pensar. A árvore, a bergamoteira, ela se alimenta da bergamota? Não? O que acontece com a bergamota? Ela dá para os... Então quer dizer que o fruto da árvore não é para si mesmo? É para quem? Então significa que você e eu, e a palavra de Deus nos compara a uma árvore, que o nosso fruto não é para nós mesmos. O nosso conhecimento, a sabedoria de Deus, o talento, o dom que você tem não é para você mesmo, é para dar para os outros. E olha que quão incrível isso. Quantas sementes tem numa bergamota? Muitas, né? Até a gente se atrapalha para comer um pouco. Mas um fruto vai dar quantas árvores? E essas árvores, quantos frutos vão gerar? O que você está fazendo parado com o seu fruto? Das sementes que Deus vai gerar através da sua vida, por causa do Espírito de Deus sobre a sua vida. Mas talvez é porque ainda esse Espírito precisa ser vivificado. Talvez é porque ainda está passando por um processo que talvez sofreu uma Babilônia, talvez foi destruído, foi machucado, foi atacado e não consegue ir adiante, não consegue tomar decisão, não consegue mudar. Tem mulheres que não conseguem se liberar num relacionamento por causa de algo do passado. Deus me trouxe o coração isso aqui agora. Que talvez tenha dificuldade até com seu esposo, porque ainda não curou algo
o seu coração de coisas do passado. Tem homens que têm dificuldade de relacionamento por causa do pai, que ainda não foi curado. O que o pai disse fez com que ele se bloqueasse. E ele não consegue, talvez até lidar bem com o seu filho, com amigos. Por quê? Porque carrega aquele peso do pai. Isso, meus amados, quando o Espírito de Deus está sobre a nossa vida, e nós olhamos para isso, Ele cura. Amém? Deus restaura, Deus trabalha, mas para isso você precisa estar fundamentado na rocha que é Cristo. Olha o que diz Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa, o seu templo, a sua vida, a sua família, sobre a rocha que é Cristo. Pode continuar. E caiu a chuva. Chegou o tempo do desafio. Transbordar os rios, a gente viu muito bem o que acontece quando transborda os rios, né? Devasta. Sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu. A gente viu agora nos últimos dias, nessas tormentas que teve, muitas casas indo o rio abaixo, mas muitas casas continuaram lá. Por quê? Porque tinham um bom fundamento, porque estavam alicerçadas em algo que não era qualquer coisa que faziam que a sua casa caísse. Sofreu dano? Sim. Quem não sofre dano um dia da tempestade, não é verdade? Às vezes pode quebrar uma telha, às vezes pode, estragar o jardim. Sim, a gente sofre danos, mas também a gente aprende com eles a gente poder cuidar para que isso não aconteça mais, para a gente poder prevenir para que isso não aconteça mais. Mas isso só acontece com quem? Quem é prudente, quem ouve essas palavras e as pratica. Mas a palavra também diz o seguinte ali, 26, e todo aquele que ouve essas palavras e não pratica, é comparado a um homem insensato. O que é um homem insensato? Alguém sem senso, sem discernimento, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aqui Deus, Ele coloca diante de nós o que já falou há muito tempo atrás, lá no livro de Deuteronômio está dizendo, eis que eu ponho diante de vocês, o quê? A bênção e a maldição. Mas é vocês que escolhem. E começa pelo dar ouvidos. Começa pelo ouvir. Começa pelo ouvir. E quando eu ouço, e eu aceito, quando eu ouço e eu reconheço, quando eu ouço e eu olho para dentro de mim e paro de olhar para fora, aí sim, você começa restauração do seu templo. Você começa a mudança na sua vida. Porque o problema do homem é que ele olha mais para fora do que para dentro. A gente tem o hábito de olhar mais para os outros, mais do que dizem, mais do que fazem, e olhar menos para dentro de cada um de nós. Eu tive um tempo na minha vida que tudo que eu fazia era para agradar os outros. Meus amigos, o que vão pensar de mim? Eu quero me enquadrar nesse grupo. Eu quero agradar, porque daí eu vou ser aceito. Quantos talvez aqui hoje vivem assim, ou já viveram assim?
E isso quebrou em mim, quando eu descobri que eu tinha uma identidade em Cristo. Isso quebrou em mim quando eu descobri, de fato e de verdade, que o que habita em mim é maior do que habita nesse mundo, do que os outros esperam ou do que os outros querem. Eu não sou qualquer um, você não é qualquer um, você é o único filho de Deus. E aquilo que Deus te deu, que Deus colocou sobre a sua vida, no seu coração, com o entendimento, pelo Espírito dEle, pela vontade dEle, é para cumprir algo, é para cumprir um propósito, que é frutificar. Não é para si, é para os outros. Você é uma árvore que pode ser frutífera, mas talvez está seca. Talvez não está sendo adubada direito, não está sendo cuidada direito. Mas dentro de você tem a virtude de Deus, tem o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus tem tudo que você precisa, tem tudo que eu preciso. As operações de milagres, as operações de cura, as operações de revelações, as operações de sabedoria, de discernimento, está onde? Em nós? Não. No Espírito Santo. E onde é que ele habita? Diga, em mim. E se está em você, você tem o quê? Todo o potencial de fazer tudo isso. Mas a gente fica assim, eu não, pastor. Eu tenho medo. Eu? Não. 2 semanas atrás, eu fiz uma reunião com a liderança, na primeira semana que eu assumi aqui, e eu falei para eles assim, a gente vai orar aqui em cima. Vocês estão vendo, né? A gente está orando aqui em cima, amém? Antes do culto. E eu falei para eles, eu vou bater o olho, porque eu bater o olho, eu vou dizer, vai abrir o culto, amém? E esse cara apavorado, sim ou não? Deixa Deus usar. Deixa Deus trabalhar. Você tem que tirar de dentro, que está aí entranhado, talvez está lá no porão, tu nem quer mexer. Deixa Deus trabalhar. Mas eu quero te dizer que isso não vai vir para fora, que você não vai ser esse templo adornado, cuidado de Deus, para frutificar a 30, 60 e a 100 por 1 na sua vida, se você não olhar lá nos porões da sua vida e dizer assim, chega, acabou. Todo mundo tem o dia do chega, e alguém vai empurrando com a barriga. Você sabe o que tem que fazer, está lá no seu coração, e você fica procrastinando. Amado, é tempo de dizer, chega. Chega, vamos tratar. Chega, vamos olhar para as contas e vamos dar um jeito. Vamos diminuir, então, o nosso nível de vida e vamos pagar. Olha, chega de mesquiaria aqui em casa. Vamos conversar. A gente não conversa. Está sempre de bico um com o outro. Chega de brigar toda hora por bobagem. Então, o que é que te incomoda, o que me incomoda? Uma vez eu fiz isso com a Dani. Ela está aí? Não? Saiu? Um monte de coisinha, né? Desculpa as mulheres, mas mulher, né? Gosta mais de coisinha, né? Homem, às vezes, é mais prático, né? Sim. Não estou falando mal, gente, tá? E aí eu disse para ela assim, porque quando estão bicudo, né? Tu fala qualquer coisa assim, já vira um bicão, né? É ou não é? Porque já não tá legal. Aí fala uma coisa, já acusa, já justifica. E fica assim, pá daqui, pá de lá, que nem ping-pong, né? Eu disse, vamos acabar com esse negócio, vamos fazer diferente. Aí uma DR diferente. Peguei um caderno e dei um para ela e fiquei um para mim. Eu disse, agora tu anota tudo que tu não aprova nesse corpinho. Receita para vocês. Ensinei esses dias, escola do Avance 1. Eu ensino essas coisas. Pega, anota tudo.
Mas não fala nada, só anota. E eu também vou anotar. E anotei. Anotei. Acabei. E ela anotou. Foi longe. E eu só olhando, eu digo, ai. E eu, eu dando os comandos ali, Calma. Anotei, tá bom. 2 horas depois, Ele disse, então tá, agora é o seguinte, tu vai ler tudo isso aí, e eu vou ficar quietinho. Eu não vou julgar, eu não vou nem justificar, e não vou nem me defender. Eu só vou ouvir quieto. Porque daí eu vou analisar. Porque daí é o seguinte, se fala brigando, tu analisa? O que tu faz? Mas tu também? E ela, e começou. Pá. Eu disse, vai chegar a minha vez. E assim a gente fez. E eu olhei, aquela lista gigante, de cima a baixo, Eu disse, algumas coisas que faz sentido. Mas eu engoli seco. Também, vou olhar. E o que eu vi aqui, de fato, que faz sentido, mas aí, sem emoção. Sem emoção, gente. Porque quando está na briga, no meio da briga, tu age pela emoção. E aí eu comecei a olhar com a razão, com o entendimento, eu digo, pode ser, E, enfim, daí eu cheguei para ela e me comprometi, isso aqui, eu concordo e vou mudar. E tu? Só eu? Também, contrapartida. Por quê? Porque a gente fez de uma maneira que não foi brigando. Então, leva essa receita para casa, tá bom? Vai que funciona também, E depois sabe que é só love, Depois é só dar bom. Mas a gente tem que ser inteligente para resolver os problemas que a gente tem. Mas muito mais do que inteligente é ter coragem para resolver. É ter coragem para enfrentar. É ter coragem para ver e dizer, sim, eu errei. Sim, eu estou errado. Sim, eu tenho que mudar. Sim, eu vou fazer. Mas não pode ficar se escondendo. O que não pode é ficar mentindo para si mesmo. O que não pode é ficar se enganando. Jesus já falou isso. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Então, a palavra de Deus nos dá sabedoria para fazer o quê? Para dizer que eu sou mais que os outros? Não, para mim cuidar da minha vida. Não da vida dos outros, não do que os outros fazem, nem do que os outros pensam. Para mim cuidar da minha vida, para mim melhorar a minha vida, para mim ter prosperidade em cada área da minha vida, para mim ter boa gestão em todas as áreas da minha vida. É para isso que a palavra de Deus ela vem, para nos ajudar, para melhorar, não é para acusar, não é para destruir ninguém, bem pelo contrário, ela vem para somar, para nos abençoar e transformar as nossas vidas, amém? E para mim finalizar aqui, Lucas 5,32, Jesus ele disse, eu não vim chamar justo, eu não vim chamar bonzinho, eu não vim chamar quem está tudo bem, eu vim chamar sim pecadores. Para quê? Para tomar café, para fazer reunião na igreja, para fazer churrasco na igreja. Não, eu vim chamar para o arrependimento. O Senhor nos chama para olhar para dentro de nós, porque todos nós somos pecadores, mas tudo isso é para que a gente possa se tornar pessoas melhores, e gerar fruto, que vai gerar fruto e que vai gerar fruto. Tem gente aqui que tem familiar que não é salvo? Levanta a mão. Tem? Está aí. Seu fruto pode salvar essas vidas.
Amém? Mas para isso a gente tem que começar a ser sábio e cuidar primeiro da nossa vida. E isso é uma das coisas que a gente precisa acordar, despertar, restaurar o nosso templo no Senhor, restaurar a nossa vida em Cristo, restaurar a nossa comunhão com Ele, restaurar e cuidar da nossa casa, essa casa que é tão importante para o Senhor. Porque, meu amado, o dia de cada um chega. Seja dia de chuva, seja dia de sol, seja no dia bom, seja no dia ruim, o dia de cada um chega. Eu não sei o meu dia amanhã, você não sabe o seu dia amanhã. Então, cabe a nós cuidar do nosso dia hoje, aqui e agora. Até parece que é programa antigo de TV, né? Mas não é. Tá? Aqui e agora. E para finalizar, Atos 3:19, você pode ficar de pé. Atos 3:19 diz a palavra: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Nós não devemos dar ocasião para o diabo. E o que é isso? É deixar a porta da nossa casa, da nossa vida aberta, para que ele possa entrar a hora que quer, fazer a bagunça que quiser e ir embora. Mas depois ele volta, porque sempre encontra aquela porta aberta. Porque muitas vezes, em algumas áreas da nossa vida, aqueles problemas parecem que melhoram, daqui a pouco voltam. Parece que melhoram, daqui a pouco voltam. Já perceberam? Por quê? Porque essa porta ainda não foi fechada. Porque essa porta ainda não foi fechada. Assim como tem portas na sua vida que você precisa fechar, tem portas que você precisa abrir. E se você não permitir que o Senhor, que é dono da chave, que abre e fecha todas as portas, Ele possa habitar na sua vida, te ajudar, cuidar, e você dar ouvidos para Ele e obedecer, você vai continuar abrindo as portas erradas e fechando as portas certas, fazendo tudo o contrário.